Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bem-vindos ao Cultura Geral, mais uma vez, fazendo o programa ao vivo. Hoje a gente vai discutir uma situação que acontece corriqueiramente na sociedade brasileira, que é essa situação em que a pessoa tem duas parceiras, uma esposa e também uma outra união estável. São assuntos que a gente precisa debater, fica cortinado aí na sociedade brasileira e as pessoas não discutem, não conversam. E como a gente está também discutindo essa questão do devido processo, da legalidade, do Estado de Direito, eu acho que todos esses assuntos que a gente tem discutido aqui ao longo do tempo faz parte dessa discussão, faz parte do convívio social. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral, principalmente quando é ao vivo. E hoje a gente está recebendo aqui uma grande amiga minha, da época do rádio, a doutora Marcela, que veio falar desse assunto, que é um assunto pertinente. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que também nos custa caro, Seja muito bem-vinda. Obrigada, Betão. Obrigada pelo convite. É um prazer estar de novo aqui com você e debatendo mais um tema polêmico sobre direito, Sempre a gente sempre está debatendo um tema polêmico e sempre tem um tema polêmico, Sim. Porque o direito é vivo, Ele é dinâmico, ele acompanha essas mudanças sociais, às vezes mais lentamente do que deveria acompanhar, mas ele é muito dinâmico, Não é preso à lei, à legalidade, a esse legalismo, Esse preciosismo da lei. Então essas situações assim do nosso cotidiano, das nossas relações humanas, afetivas, tentam dinamizar um pouco mais o direito, mas às vezes os nossos julgadores, os nossos tribunais ficam aquém dessa evolução, desse progresso que acontece sempre muito rápido, Isso é um ponto sério, Que a gente precisa tratar também, e talvez numa outra oportunidade, mas eu acho que assim, vale a gente levantar essa bola aqui, que é a diferença do entendimento de ontem, do direito que era aplicado em um determinado tempo, e o direito que já está sendo aplicado e vai ter que ser cada vez mais dinâmico e aplicado daqui para frente. Esse desafio é muito grande, doutor? É grande porque a gente faz parte de uma sociedade ainda extremamente conservadora. Nós temos alguns tribunais mais progressistas, por exemplo, que é o Rio Grande do Sul e São Paulo, que são tribunais que andam um pouco mais à frente, mas a maior parte dos nossos tribunais são conservadores, são tradicionalistas, especialmente aqui em Minas, A gente ainda tem um judiciário ainda bem conservador, bem mineiro, Como a gente gosta, nós advogados gostamos de dizer. E nessa minha área, que é o direito de família, a gente fica ainda um pouco mais sujeito a esse conservadorismo, Porque influenciado também muito pela religião, pelo cristianismo. E aqui tem essa raiz barroca, essa coisa assim, bem internalizada mesmo, Exatamente. Doutora, a gente está vivendo uma situação em que muitas das coisas têm sido desacortinadas, E a senhora está com um caso interessante, que é um caso em que o seu cliente tinha duas esposas, vamos dizer assim, ou tinha dois casos de amor assim interligados. E conta um pouquinho desse caso para a gente e dá uma conceituada na gente, o que aconteceu e como é que essa coisa veio à tona. Assim. O que acontece? Na verdade, uma pequena correção. Meu cliente não, porque ele faleceu, Sim. Saudoso, o saudoso. A companheira dele, me procurou há muitos anos atrás, dizendo que seu marido tinha falecido e que ela precisava fazer esse reconhecimento de união estável, que a gente chama no direito de família de pós-mortem, após o falecimento.
precisa se reconhecer a união estável para você ter acesso a alguns benefícios, a direitos patrimoniais, benefício deixado pelo falecido. Então você precisa passar por esse processo judicial de reconhecimento da união estável mesmo após o falecimento, o que deveria ter sido feito antes, né, dele falecer. Então, quando nós iniciamos o processo, que a princípio nos parecia muito simples, ela me disse, olha, ele era separado de corpos, de fato, né? Já não convivia mais com a esposa há quase 30 anos, quando veio morar comigo. Nós tivemos filhos, netos, e preciso reconhecer. Só que nesse reconhecimento, como ele tinha um casamento no civil, ainda não desfeito pelo divórcio, nós precisávamos invocar no processo essa primeira esposa, que era ex-esposa de fato, os filhos do primeiro casamento, uma questão de praxe jurídica, né? De mera formalidade, pro forma. Mas no decorrer do processo, para nossa surpresa, essa primeira esposa resolveu impugnar a ação, impugnar o reconhecimento de união estável e dizer que ela não existia de fato, porque o falecido viveu com ela como se casado fosse. Alegações dela, né? E nós assustamos com isso, porque o discurso dele a vida toda, para os filhos, para a família, para os amigos, para os vizinhos, era de que ele havia se separado de fato dela há quase 30 anos. E ficava difícil de acreditar porque todos os vizinhos, inclusive em audiência, alegaram que ele dormia em casa todos os dias. Então a gente fica, como que ele podia estar em duas casas ao mesmo tempo, né? De quem está do lado da verdade, quem está mentindo no processo. E o nosso direito, muito patriarcal, quer dizer, privilegia o homem de ter duas mulheres, né? De não se decidir sobre qual relacionamento ele é o legítimo, vamos colocar assim, é o legal, né? E colocar as duas mulheres nessa situação de violência, né? Principalmente a companheira, que não está casada no civil e por esse preciosismo, né, que é o casamento cartorial, ela tem perdido uma série de direitos, de benefícios, inclusive patrimônio que ela constituiu junto com ele. Porque o direito privilegia a esposa civil, né? Então, o nosso judiciário aqui, de primeira instância, decidiu que a esposa chegou em audiência e defendeu a tese de que ele também dormia com ela todos os dias, convivia com ela também, e pelo princípio da monogamia, que é um princípio ainda absurdo, completamente em descompasso com a evolução do direito e das relações familiares hoje em dia, pelo princípio da monogamia não podia ser, apesar de reconhecer a união estável, a sentença ainda fez essa proeza, reconheceu a união estável, que de fato é indubitável, né, irrefutável, cabalmente comprovada, reconheceu essa união estável, mas falou que não podia reconhecer as duas uniões paralelas, porque ela também reconhecia que ele não se separou, ele não saiu de casa. Ele manteve as duas relações. E como é que faz com essa sentença antinomia? da juíza, nós discordamos que ele não mantinha as duas. A gente acha que alguém mentiu aí. O que faz com essa antinomia? Não faz, né? Porque a prejudicada vai ser a companheira que, pela ausência desse vínculo jurídico do casamento, não está recebendo o benefício que ele deixou por morte. Quem está recebendo é a primeira esposa, que já não convivia com ele, né? Nós temos provas no processo, provas assim irrefutáveis de que ele não poderia estar nas duas casas ao mesmo tempo. Mas interessante, Betão, é que quando eu tive conversando com essa juíza pessoalmente, e ela me disse ainda um absurdo, né? Enfim, a gente não pode citar aqui a vara de família que foi, nem o nome da juíza, ainda me disse um maior absurdo ainda, que não acreditava nem no Instituto da União Estável, que ele nem deveria existir. Que isso hoje em dia é uma aberração, né, jurídica, para você falar
uma frase dessa. Até porque é um direito garantido constitucionalmente, não há mais que se falar em não acreditar na união estável. Hoje a maior parte das relações afetivas que nós temos são de pessoas que moram juntos, não querem se casar, não querem fazer essa formalidade. E como que um juiz, em pleno século XXI, me fala que não acredita na união estável? Então, naquele momento, eu já soube que por um preconceito, por uma discriminação, isso é uma opinião minha, particular, ela não iria conceder nem o direito à companheira e tampouco a duas famílias paralelamente. Né? Que existe essa briga aí no STF, no STJ, ainda está se discutindo muito sobre isso ainda. Marcela, uma pergunta que eu tenho feito há alguns dias e alguns meses. Isso nos remete a uma confusão entre ficção e realidade? Porque a gente tem de fato uma situação real, outra situação que foi alegada e um magistrado que não acredita no instituto que já é legalmente constituído. Não, e na Constituição Federal, né? Sim. Não é... A gente está vivendo um momento entre ficção e realidade? Como é que você... Eu acho que a gente está vivendo um momento mais de retrocesso, sabe? E um retrocesso perigoso. Isso a gente consegue perceber hoje na política, a gente consegue perceber nos valores e na grande influência, por exemplo, que a igreja cristã tem exercido sobre o direito, sobre as relações afetivas. Porque, por exemplo, Betão, quando você diz hoje que família é o núcleo da sociedade, né, é uma frase bastante comum da igreja, você está dizendo que o homem não pode, que tem que ser monogâmica, o homem deve pertencer a uma só mulher e ela a um só homem. Você está dizendo que esse homem realmente não pode ter duas famílias. Isso é imoral, né? Religiosamente imoral. Então, como que isso interfere, essa monogamia que vem lá da igreja cristã, está interferindo hoje num julgamento que está deixando de levar em conta a Constituição Federal, os direitos humanos, direitos e garantias fundamentais da mulher, convenções internacionais de proteção à mulher, contra a violência e contra qualquer tipo de discriminação à mulher, sabe, contra a honra da mulher, que isso fere a honra da companheira. Discriminação de um nível que retrocede a tudo que nós lutamos contra a violência de gênero, violência contra a mulher. É uma decisão que ofende a honra dessa mulher perante a vizinhança dela, que foram testemunhas do processo. Sim. Como que essa mulher encara hoje os irmãos, falando, ó, você era a outra. Porque o que essa sentença diz? Que ela era amante dele, né? Era concubina dele. Sim. Não era uma esposa de fato. Como é que ela está encarando a família depois disso? As próprias filhas, né, que questionam, mãe, mas você não sabia? Ele tinha outra? Como que papai fez isso com a gente? Olha a situação que o direito coloca e vitimiza uma mulher dentro da sociedade dessa forma. Isso gera insegurança jurídica? Muita insegurança jurídica, porque esse não é o único caso e não vai ser o último. Né? Nós temos aí inúmeros casos, que todo mundo tem um caso na família de um homem que tinha duas esposas, até mais do que isso. E que ela não era amante, ela constituiu patrimônio com ele, teve filhos, lutou junto ao lado dele por diversas questões, teve netos. E como que vai ficar essas relações jurídicas, afetivas, familiares, paralelas? Né? O Rodrigo da Cunha Pereira, que é um grande advogado de família hoje aqui em Minas Gerais, reconhecido nacionalmente, ele defende que precisa haver um reconhecimento jurídico das duas famílias, se for comprovado vínculo contínuo, público, notório, com o intuito de constituir família, com o intuito de constituir patrimônio em comum, né? Que seja assim irrefutável. Essas famílias paralelas precisam ser reconhecidas. Por mais que isso, a princípio, possa ofender um pouco, assim, vamos colocar assim, uma das famílias, né? A família que o direito chama de legítima, que é essa
formada por um vínculo jurídico do casamento, né, que é uma mera formalidade, né? E casamento vai muito mais além do papel, né? É uma série de acontecimentos diários que formam o vínculo conjugal. Doutor, antes da gente fazer o intervalo, como é que você enxerga a sociedade brasileira hoje e a evolução do próprio direito de família? Como é que o direito vai ter que se adequar a essas novas fórmulas de relacionamento, né? E esses novos vínculos que têm acontecido nesse momento que a gente está vivendo de volatilidade mesmo, tanto das informações como das relações humanas, né? Que estão cada vez mais líquidas, como dizia Bauman. Então, como que a gente pensa nisso e como é que a gente pode imaginar o futuro social para essas pessoas que estão vindo agora? Veja bem, Betão, hoje nós temos uma multiplicidade, uma pluralidade de relações afetivas que o direito não está dando conta. E ele está dando conta do básico. Já houve uma evolução muito grande em relação às relações conjugais homoafetivas, né, que o STF chama de homoafetivos, que na verdade são relações homossexuais entre pessoas do mesmo sexo, as famílias poliamorosas que estão chegando aí, né? São relacionamentos constituídos por 4, 5, 6 pessoas convivendo dentro da mesma casa. E o direito não está dando conta, porque o direito é um reflexo da nossa sociedade, que, como eu te disse no início, é muito conservadora e não quer deixar o direito evoluir. O próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa decisão, essa temática, por exemplo, da adoção por casais homoafetivos, e foi uma controvérsia, uma briga, até hoje é um problema essa adoção, precisa de passar por um processo judicial um pouco mais apurado. Os casamentos homoafetivos, né, que sobrevivem ainda nos cartórios graças a uma decisão, uma resolução do CNJ, não é uma legislação consolidada. Então você percebe ainda que nós temos hoje um governo federal que ameaça esses direitos constantemente, né? Vez ou outra surge algum discurso político, a revogação, a diminuição destes direitos. E o direito não dá conta das relações afetivas que estão surgindo. Posso te garantir que o direito não vai dar conta e os juízes vão ficar cada vez mais em situações problemáticas. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, menos de um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com a parte final da entrevista. Um minutinho só, a gente está de volta. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Há 2 anos a gente vem fazendo esses estudos e hoje a gente consegue esse grande avanço, que é um legado, né, que a gestão municipal vai conseguir deixar para o município de Nova Lima com a implantação do Espaço Cidadania. Nós desenvolvemos aqui lavagem de roupa, oficinas, atendimento psicossocial, guarda de pertence, alimentação, eles almoçam aqui no serviço. Então, a partir dessas ações que nós vamos oferecendo para eles, eles vão se identificando com o serviço. A situação que eu estava sem roupa, sujo, né, com a barba grande, meio desabilitado por causa de alimentação, e aqui no dia a dia foi melhorando as coisas. E a partir do atendimento psicossocial que é realizado com eles aqui dentro da casa, nós vamos construindo outros projetos para que eles possam sair das ruas, né? Mas a partir do desejo deles. O carinho que eles têm pra gente, a atenção, é como pra mim, como já fosse, né, da minha família. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Doutora Marcela, para a gente encerrar esse programa, para a parte final do programa, como é que nós vamos relacionar o direito de família numa sociedade tão conservadora e num momento vamos dizer assim, tão pouco equilibrado da sociedade brasileira? A gente está passando por um momento assim meio, não sei se é de assentamento ou de desassentamento da própria ordem jurídica, mas
como é que a gente pode imaginar o direito de família numa sociedade global como a gente está vivendo e também numa sociedade barroca como a gente vive aqui em Minas Gerais, né? Sim, muito. A gente tem uma cultura muito aqui. O mineiro já tem um recorte dentro do conservadorismo nacional. Nós somos um pouco mais ferozes com isso, né? Eu acho que, como eu te disse, o direito de família vai ter uma grande dificuldade de acompanhar as demandas afetivas, conjugais e relacionais que vão surgir muito mais rápido do que o direito vai mudar. A gente ainda tem lá no Código Civil, não podem casar as pessoas casadas. Mas o que são essas pessoas casadas que não podem casar? Isso seria uma bigamia, isso seria não podem casar as pessoas casadas no civil. Então o direito vai ter um problema e vai precisar fazer um caminho hermenêutico de interpretação que a gente tem chamado agora neoconstitucional dessas normas. Tanto normas constitucionais quanto normas processuais civis e normas civis. É uma interpretação mais próxima da realidade das pessoas. Uma interpretação que garanta mais proteção e mais resguardo aos direitos fundamentais, especialmente da mulher. Porque nessa falta de garantia do direito à família, as famílias pluriformatadas, de formas atípicas, que vão fugir desse modelo tradicional, né? Homem, mulher, 2 filhinhos, muita família está fugindo desse protótipo. Como que o direito vai resguardar isso e proteger especialmente a parte mais vulnerável, que é a mulher e os filhos? Porque quando o direito não protege essa relação é desrespeitada na sociedade, no contexto da família e principalmente atinge o patrimônio dessas famílias. Né? Como é que você vai resguardar, por exemplo, uma família pluriafetiva, né? Que tem 3, 4 pessoas casadas ali dentro, constituindo o patrimônio? E em que lugar que nós vamos colocar os conservadores? Vão falar, pelo amor de Deus, que essas famílias não tinham nem que existir, que foi o que aquela juíza falou comigo, que a união estável não tinha que existir. Né? Então são esses absurdos que o judiciário não tem dado conta de acompanhar. O direito a gente já sabe que ele é bem mais lento. Tanto é que nós tivemos aí 30 anos, 20 anos de união estável antes dela ser reconhecida pela Constituição Federal. Essas mulheres eram vistas como concubinas até muito pouco tempo atrás. Então, a gente já sabe que o direito é mais lento. A legislação é mais lenta, ela demora muito mais. Mas o judiciário, que é o grande intérprete das leis, poderia fazer esse caminho mais rápido, de dar uma outra interpretação para aquelas normas, uma releitura para essas normas, com o fim de incluir todas essas famílias, para ninguém fique desprotegido, especialmente a mulher. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Vai voltar outras vezes também, eu tenho Sim, falado com o isso com todo prazer. mundo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Obrigada. Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.